Rômulo Caldeira, capitão, e nesse vídeo eu vou falar para você as 6 maneiras, os 6 princípios para você receber sim em qualquer área da sua vida. Vai ser um vídeo muito legal. Se você quer aprender a como ter sims na sua vida, então acompanhe esse vídeo. Ele vai ser muito curto, mas esclarecedor. Então fica comigo aqui até o final e bora para a telinha para não perder tempo. Bom, a arte de influenciar pessoas, a ciência por trás do sim. Sim, existe ciência para que você consiga muito mais chance de receber um sim. E eu vou te ensinar aqui agora na prática. Existe um manual tático, sobre como receber um sim. São 6 princípios de persuasão que o Robert Cialdini estudou, publicou através do livro As Armas da Persuasão. Ele é um livro muito interessante mesmo, vale a pena dar uma olhada nesse livro, mas eu quero trazer os conceitos daquele livro de uma forma muito mais prática, para que você realmente consiga aprender a receber sims de uma forma natural, de uma forma honesta, de uma forma justa, para que você seja muito mais persuasivo, mas de uma forma realmente inteligente, verdadeira e natural. Bora lá? Vamos entender o que é isso. Bom, a influência ela não é uma mágica, ela é ciência. Existe estudo, ciência por detrás de tudo isso. Por muito tempo acreditou-se que a persuasão era um dom inato, Praticamente as pessoas acreditavam que ou a pessoa nascia ou não com o dom de persuadir a outra. Porém, o Robert Cialdini, professor da Universidade do Arizona, provou o contrário. Após 30 anos de pesquisa, ele identificou que o nosso comportamento é governado por atalhos mentais. Por que por atalhos mentais? Porque na era da informação, isso já acontecia antes. Hoje acontece muito mais. Nós recebemos muitas informações a cada instante. Então, com o avanço da tecnologia, da internet, ChatGPT, inteligência artificial, nós recebemos muitas informações. O nosso cérebro, a nossa mente, ela fica cansada. Então, a gente precisa de atalho para tomar uma decisão. E, automaticamente, se você descobre esses atalhos, você vai ser muito mais propenso a receber sims do que a maioria das pessoas. Fica aqui que você já vai entender. Os atalhos mensais são mecanismos que fazem o cérebro consentir automaticamente para economizar energias em decisões complexas. É exatamente isso. Quando você precisa tomar uma decisão muito complexa, você precisa pensar muito, pesquisar muito. E como nós, seres humanos, somos geralmente preguiçosos ou a gente cansa mentalmente, a gente procura prova social, a gente procura alguma coisa que nos faça tomar aquela decisão, que afirme aquela decisão que a gente está tomando. E por isso que essas 6 armas, elas são realmente bem poderosas. Você vai entender elas aqui agora na prática. Bom, o primeiro princípio de todos é o da reciprocidade. Isso aqui é muito legal. O princípio da reciprocidade. Sempre que você dá algo para alguém, aquela pessoa praticamente fica na obrigação de te devolver algo. Um favor, um elogio, qualquer coisa que você faça por alguém, aquela pessoa se sente na obrigação. Com você já foi assim. Quando você recebeu algo inesperado de alguém, você se sentiu meio que na obrigação de devolver. Quando você recebeu um bolo num potinho, alguém te deu um bolo num potinho, um bolo de chocolate gostoso. Quando você recebe aquilo, você come, você tem vergonha de devolver o pote vazio. A mulherada sabe muito bem disso. É até falta de respeito devolver um pote vazio. Por quê? É a lei da reciprocidade. O que você sentiria se um conhecido recente o convidasse gentilmente para a sua festa de aniversário? Você automaticamente, quando fizer aniversário, você vai ter que convidar aquela pessoa. É automático isso. Estudos mostram que quase todos se sentem socialmente pressionados a devolver favores. O poder da gratidão por favores não solicitados é mais forte que a simples simpatia. A reciprocidade ela é mais poderosa que a simpatia. Porém, para ser eficaz, o favor deve ser significativo, deve ter um significado por trás daquilo, inesperado, a pessoa não está esperando, e personalizado para aquela pessoa. Aplicações de negócio. Ofereça algo, uma informação, um serviço, uma lembrança, antes de pedir algo. Crie uma dívida social positiva, que não pareça manipulação, mas sim uma norma social aceita. Você que é vendedor, você que precisa vender algo, e todos nós somos vendedores, antes de oferecer um produto ou um serviço,
Faça algo pela pessoa, porque a chance de você receber o sim, ela aumenta significativamente. Princípio 2, para a gente não perder tempo aqui, tá? Compromisso e coerência. Quando você tem um compromisso de uma pessoa, dificilmente ela vai voltar atrás. Tem vários estudos que mostram que quando você marca uma reunião, várias vezes essa reunião é cancelada. Ou quando você chega para o encontro com a pessoa, ela diz, poxa, esqueci, a gente vai ter que remarcar, eu já estou em outro compromisso. O que fazer para isso não acontecer e você receber o sim? Uma pergunta poderosa. Imagine que você viajou para uma reunião e descobre que o cliente esqueceu e marcou outro compromisso. É o que a gente acabou de falar. Somos obcecados em parecer coerentes com nossas atitudes anteriores. Uma pequena mudança na abordagem verbal pode alterar drasticamente os resultados. O experimento. Isso aqui é o que muda tudo, tá? Esse experimento aqui. A pergunta mágica. Você poderia... A pergunta mágica que é... Você poderia me ligar caso precise mudar a data? Você vê que essa pergunta aqui é uma pergunta simples, né? Você poderia me ligar caso precise mudar a data? O resultado, a pessoa vai falar automaticamente sim. Então você criou um compromisso, você cria um compromisso psicológico com essa pessoa. Ela vai se sentir na obrigação de te ligar para desmarcar, mas como ela já marcou, ela não vai querer ligar para desmarcar. E olha só o que os estudos apontam, que a redução na taxa de cancelamento caiu de 30% para somente 10% depois de fazer uma pergunta simples como essa. Uma aplicação nos negócios, né? Faça perguntas que exijam um sim inicial. Se o compromisso for público, tiver mais pessoas juntos, o gatilho torna-se ainda mais matador. Peça, através de perguntas, para que você tenha um sim. Você poderia confirmar a reunião de amanhã? A pessoa provavelmente vai falar sim. Se tiver mais pessoas perto, essa pergunta se torna ainda mais poderosa. Então, crie perguntas para você receber um sim e um sim através de compromisso. Isso aumenta as suas chances de receber o sim e, posteriormente, esse sim não ser cancelado. Terceiro princípio, aprovação social. Isso daqui é uma das mais matadoras que existe, gente. E olha nesses dois exemplos aqui que você vai entender. 95% de todos os seres humanos, eles são imitadores. Somente 5%, é a minoria, que são iniciadoras, ou seja, não são influenciadas pela maioria. Tem um estudo, sabe aquelas toalhas no hotel onde tem o papelzinho lá? Reutilize as toalhas, preserve o meio ambiente. Aquilo ali não significa absolutamente nada, é perda de tempo, é perda de material impresso para o hotel. Mas um hotel teve uma sacada muito grande usando a lei da aprovação social. O que eles fizeram? Eles colocaram um bilhetinho dizendo que 75% dos hóspedes reutilizavam as toalhas. O que aconteceu? 25% a mais de reuso, somente através do gatilho da aprovação social. Isso é poderoso. E olha só, se você sofre um acidente e tem uma pessoa só olhando, uma só, as chances de você receber ajuda, elas são de 85%. Mas olha que engraçado, parece o contrário. Mas se você sofre um acidente diante de várias pessoas, a chance de você receber ajuda ela cai para 31%. Por quê? Porque um vai ficar esperando pelo outro, aprovação social. Será que a pessoa caiu de bêbada? Será que a pessoa caiu porque sofreu um acidente? Será que é uma pegadinha? Será que ela quer me assaltar? Quer dizer, um fica esperando o outro. E como ninguém vai tomar uma atitude, então a chance de você ser ajudado, ela cai drasticamente em quase 55%. Isso é um dado muito interessante para você entender como a aprovação social ela é poderosa. A aplicação nos negócios. Não diga apenas que o seu produto é bom. Isso é o básico, é o beabá da venda. Mostre o que a maioria está fazendo. Use dados como 75% dos clientes escolhem esta opção. Claro que isso aqui tem que ser uma afirmação verdadeira, não vá mentir números, tá? Essas leis, eu só utilizo elas com naturalidade, com veracidade. Isso faz parte dos meus princípios como cristão e tem que fazer parte dos seus princípios também. Mas utilizem. Se a maioria dos teus clientes optam por um determinado produto, coloque explicitamente. 90% dos clientes optam por essa opção aqui. Você vai ver que os novos clientes eles vão optar por aquela opção. É a lei
da aprovação social, não tem jeito. Quarto princípio, afeição ou afinidade. Gente, a gente faz negócios, a gente compra, a gente se abre com pessoas que a gente tem afeição ou afinidade. Isso é normal, é absolutamente natural, mas você pode utilizar isso a seu favor. Olha só, foi feito um estudo, negociação da MBA, tá? Onde eles pediram para 2 grupos fecharem negócios. Só que para o grupo A, eles falaram assim, olha, tempo é dinheiro, vocês precisam fechar rápido, tempo é dinheiro. Para o grupo B, eles falaram exatamente o contrário, eles falaram, olha, não perca, não se preocupe com o tempo, em perder tempo, mas socializa antes, procure aprender sobre as pessoas, tenha umas conversas mais profundas. Resultado, esse grupo A aqui, que só queria fechar negócio, fechou 55% dos acordos. Já esse outro grupo aqui, que procurou afinidade, conversar, entender as dores da pessoa, fechou 90% dos acordos. Quer dizer, só pelo fato de ter mais afeição, afinidade, carisma, isso daqui é muito poderoso. Antes de negociar, encontre semelhanças, elogie sinceramente, crie um elo humano antes de discutir números. Quando você faz isso, a chance de você receber um sim, ela sobe drasticamente. Entenda isso. O quinto princípio é a autoridade. E todos nós, se você observou ou não, quando a gente vê uma propaganda na televisão e tem alguém que é uma autoridade no assunto, automaticamente a gente já baixa o muro e fala, bom, se essa autoridade está falando, então esse produto deve ser bom. Olha só o exemplo aqui que você vai entender um pouco disso. Por que confiamos num ator de comercial de creme dental só porque ele veste um jaleco? Você já percebeu que um creme dental, quando faz propaganda, coloca um dentista dizendo 90 e tantos % dos dentistas recomendam esse creme dental? Automaticamente na nossa cabeça aquele produto é bom, é aprovado e a gente tem a tendência, quando vai no supermercado, comprar aquele creme dental. O cérebro responde automaticamente a símbolos de poder. Se o especialista aprova, a gente para automaticamente de pesquisar. Títulos, roupas, uniformes, tom de voz grave, pausado, silencioso, tudo isso faz com que a gente reconheça a autoridade na outra pessoa. E a chance da gente dizer sim, ela aumenta. Para você entender, uma telefonista de uma imobiliária, toda vez que um cliente ligava, ela dizia o seguinte, nós já vamos passar para o fulano, que é o nosso corretor, com mais de 20 anos de experiência, que domina o assunto de corretagem na cidade. Sabe o que aconteceu? Mais de 20% de agendamentos físicos naquela imobiliária e mais de 15% em vendas, somente por um gatilho que a secretária da imobiliária começou a utilizar. Não presuma que a sua autoridade é óbvia. Peça a terceiros que mencionem suas credenciais ou exiba seus símbolos. O que isso quer dizer? Não basta ser bom, tem que parecer bom. As pessoas precisam falar das suas certificações, das suas experiências, do quanto você é bom em determinada coisa. Se você vende alguma coisa pelo site, mostre explicitamente isso no site, porque isso te gera autoridade e a chance de você vender, receber um sim, ela fica muito maior. E o sexto princípio, que é a escassez. Isso aqui é muito, muito forte também, e você sabe disso. O último biscoito do pacote ele é o mais desejado. O último café da garrafa ele é mais saboroso. É o princípio da escassez em tudo que a gente vê. O café parece mais saboroso quando é o último da garrafa, né? Olha o que aconteceu com uma companhia aérea. Ela anunciou que esgotaria, né, pararia com o trecho de Nova York para Londres. Ela não faria mais aquele trecho. O que aconteceu? Disparou o pedido por aquele trecho. O que aconteceu naquele período? Nada. Ela anunciou que futuramente não teria mais aquele voo. O voo apenas se tornou escasso, vendas dispararam imediatamente. O gatilho da escassez como tempo limitado, quantidade limitada. Se você vai comprar uma casa e só tem uma no condomínio disponível e o corretor fala, essa é a última casa disponível do condomínio, você vai fazer de tudo se você tiver dinheiro para comprar aquela casa, porque você sabe que não vai ter mais, ou seja, escassez. Uma informação exclusiva também é muito forte, muito poderoso. Nunca deixe de anunciar o que torna o seu produto único e o que o cliente perde se não agir agora. Coloque princípios de escassez nas suas negociações quando você precisa receber um sim. A psicologia do atalho, é o que eu falei lá no início do vídeo, né? Vivemos em um mundo com excesso de informações. Não temos tempo para analisar racionalmente cada decisão.
A natureza humana opta por atalhos. As 6 armas da persuasão, são aqui, ó, não criam desejo do zero. Elas removem a fricção da decisão, permitindo que o cérebro diga sim, com segurança e rapidez. Ou seja, quando você utiliza os princípios, né, do sim, automaticamente, eu chamo os princípios do sim, automaticamente as chances de você receber um sim, elas aumentam e muito. Então utilize isso da forma correta, da forma certa. O estudo e a ética. Você tem que influenciar, não manipular. É o que eu falei lá no início do vídeo, né? Você precisa influenciar pessoas, tá? Jamais manipular, mentir ou usar isso aqui de uma forma errônea. Por favor, entenda isso. Defesa. Conhecer esses princípios é a única forma de se defender de profissionais oportunistas e atitudes reprováveis. Isso serve tanto para você quanto para os outros, para que você não utilize da forma errada isso. Para influenciar com longevidade, use estas ferramentas com sutileza e verdade. A autoridade deve ser real, a escassez deve ser realmente genuína. Resumo tático, as 6 armas, né, da persuasão: reciprocidade, compromisso, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Utilize essas armas da forma certa, da forma correta. Eu sou Rômulo Caldeira, capitão, conhecido como capitão, porque fui capitão em grandes clubes, tanto do Brasil quanto da Europa, e ser capitão em um clube de futebol não é fácil. A gente sofre diariamente com pressão externa, pressão interna, concorrência. A gente tem que ter gestão de pessoas na prática, porque lidar com vários jogadores de futebol, onde tem fama, onde tem dinheiro, onde tem poder, onde tem influência, não é fácil. Então você precisa saber liderar muito bem, mas para que você lidere os outros, primeiro você precisa liderar a si mesmo, liderar a mente, liderar os pensamentos, liderar o coração, liderar a sua família, liderar os seus amigos. Seja o capitão, seja o líder que a sua família precisa, que você precisa. O mundo precisa de bons líderes. Seja um deles. Aprenda de verdade a como liderar, a como fazer a diferença. Eu só te peço que, se esse vídeo tocou em você, foi útil de alguma forma, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Seja o capitão que Deus quer que você seja. E o meu slogan oficial é esse: Deus deu a regra. Seja o capitão do jogo. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Bora ser o capitão e liderar a própria vida.